Bom, respondendo aqui a pergunta da irmã Nelly Mendes, minha aluna de História de Israel, a irmã pediu para eu fazer um comentário sobre Isaías 63 e 64. É um comentário longo, mas é sempre um prazer atender aos alunos, né? Bom, vamos começar por Isaías 63. Esse capítulo, eu sempre digo que ele faz parte de uma sequência de capítulos que vai desde Isaías 61 até o 65, que traça assim um período de conversão de Israel, ok? Ao mesmo tempo que traça Israel passando por um momento difícil, ele traça um período de conversão de Israel. Então eu vou até retornar um pouquinho aqui. No capítulo 61, o título diz: A salvação é proclamada. Ou seja, o profeta Isaías, ele é considerado profeta messiânico, ele falou muito sobre a vinda do Messias, falou muito sobre o milênio, e esses últimos capítulos ele fala da conversão de Israel. Então a salvação é proclamada. No capítulo 62, o título diz: A glória futura de Jerusalém. Né? Começa: por amor de Sião me não calarei. Muito bonito. E quando chega no capítulo 63, ele fala: Deus salva e vinga o seu povo. Ou seja, ele está descrevendo um momento futuro em que Deus vai agir em favor de Israel. Então, nesse início desse capítulo, eu quero destacar aqui alguns pontos que ele fala. Ele diz: Quem é este que vem de Edom e de Bósila com vestes tintas, com vestes manchadas? É semelhante a Apocalipse 19, quando Jesus aparece com as vestes salpicadas de sangue. E diz: Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Está perguntando: quem é este? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? Não? Eu até comento sobre esse texto no livro de Apocalipse, no livro 5 de Apocalipse. Não? Eu comento: Yahvé responde que ele pisou o lagar dos povos. Veja o versículo 3. Ele diz: Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Ou seja, vem a pergunta, né? Quem é esse? Ok? E o próprio Yahvé, o próprio Deus diz: Eu sozinho pisei no lagar. Está descrevendo um paralelo de Apocalipse 19, quando Jesus combate em favor de Israel contra as nações. O versículo 4 diz: Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Ou seja, esses redimidos quem são? É Israel. Não está falando mais da igreja, porque está falando dentro da grande tribulação. O versículo 5: E olhei e não havia quem me ajudasse, e espantei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Ou seja, está descrevendo que no fim da grande tribulação, todas as nações ficarão contra Israel. Versículo 6: E pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra. Aí vem o segundo título na nossa Bíblia, né? Ações de graças, confissões e súplicas do povo de Deus. Ou seja, está descrevendo um momento que Israel está se convertendo. Versículo 7. As benignidades de Yahvé, sempre lembrando, quando você tiver Senhor tudo em maiúsculo, está falando o próprio Deus. Então, por isso que eu disse, Yahvé está dizendo que as suas vestes estão salpicadas de sangue. Jesus Cristo é o Deus eterno também, ou seja, ele é Yahvé.
As benignidades de Yahvé mencionarei, e os muitos louvores de Yahvé, consoante tudo o que Yahvé nos concedeu, e a grande bondade para a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque Adonai dizia, aqui no versículo 8 já está Senhor com letra minúscula, então no hebraico significa que está Adonai, que significa Senhor. Enquanto Yahvé, traduzido por Senhor todo em maiúsculo, significa eu sou. Então, relendo o versículo 8, porque Adonai dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele foi seu Salvador. Esse texto está descrevendo a conversão de Israel. Versículo 9. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, ou seja, Israel hoje vive uma angústia. Israel está sofrendo ataques diários lá, e tem países como Turquia, em que o líder da Turquia disse que todos os povos árabes deveriam se unir para destruir Israel. Ele falou isso tem mais ou menos uns 2 meses, ainda bem que os povos árabes não fizeram isso, né? Seria algo terrível. Profeticamente nós sabemos que no futuro isso acontecerá. Então ele diz, em toda a angústia deles, Israel, foi ele, Yahvé, ou Jesus Cristo, angustiado. E o anjo da sua presença os salvou. Quem é esse anjo? Está descrevendo Jesus Cristo, profeticamente é ele. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu. Quem é esse anjo que remiu? Como? Ele fez o sacrifício, né, que estava profetizado do Cordeiro Pascal, aquele símbolo que Deus instituiu lá no Egito, que Israel deveria continuar celebrando aquela Páscoa. Aquele cordeiro morria no 4º dia. Deus falou para Israel separar o cordeiro no 10º dia, mas só sacrificá-lo no 14º dia. E quando nós vemos a cronologia do Antigo Testamento, Jesus morreu cerca de 4.000 anos depois do pecado de Adão. Tá bom? Então, Jesus Cristo é esse cordeiro. Essa profecia se cumpriu. Um israelita que olha para a simbologia dos 4 dias, faz a contagem do Antigo Testamento, você verá que Jesus Cristo morreu cerca de 4.000 anos depois do pecado de Adão. Agora vai completar 6.000 anos depois do pecado de Adão, no ano de 2029. Então, aquela simbologia do Antigo Testamento tem que ter se cumprido. Um judeu que acredita nas Escrituras, ele tem que se render a essa questão. O cordeiro não tem mais como cumprir a sua morte, porque o pecado começou lá nos dias de Adão, e são cerca de 4.000 anos até a morte de Jesus. Ele é mais uma evidência para que ele aceite o sacrifício expiatório de Jesus por toda a humanidade, inclusive por Israel. Tá ok? Então ele os remiu. Continuar a leitura do versículo 9. E os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Ou seja, o anjo, ou Yahvé, ele acabou pelejando contra Israel, punindo Israel. Versículo 11. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, quem fendeu as águas diante deles para criar um nome eterno. Porque, vamos dizer, essa seria a pergunta que Israel faz hoje. Cadê aquele Deus que cuidou de nós? Bom, em primeiro lugar, esse Deus mostrou zelo para com eles, porque fez eles retornarem para a terra de Canaã e se tornar uma nação. Ok? Então eles perguntam onde está.
o momento atual responde. Deus tem cuidado de vocês, olha, nos últimos 76 anos, considerando desde 1948, tá ok? E o item 13, aquele que os guiou pelos abismos como cavalo do deserto, de modo que nunca tropeçaram. Cadê ele? Como ao animal que desce aos vales, o Espírito de Yahvé lhes deu descanso. Assim guiaste ao teu povo, para criares um nome glorioso. Atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação, onde estão os teus zelos e as tuas obras poderosas. Essa é a oração de Israel hoje. É a oração de Israel na grande tribulação, porque eles vão estar angustiados. E o mesmo Yahvé que aparece aqui, tendo as suas vestes manchadas de sangue, Jesus aparece lá em Apocalipse 19, com as vestes manchadas de sangue. É um paralelo perfeito. O versículo 15 prossegue. A ternura das tuas entranhas e das tuas misericórdias detém-se para comigo. Eles estão orando, e aqui agora eles afirmam, é uma exclamação, né? Tu não tem me salvado, mas a salvação vai chegar. Veja, aí vai chegar até o capítulo 65, quando é o momento da salvação. Versículo 16, continua a oração de Israel. Mas tu és nosso Pai. Ainda que Abraão nos não conhece e Israel não nos reconhece, tu, Yahvé, és nosso Pai. Nosso Redentor desde a antiguidade é o teu nome. Porque, ó Yahvé, nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que te não temamos? Olha, realmente Jesus Cristo falou que as palavras que ele falava, né, eram faladas de maneira que eles não entendessem. Por que Yahvé fez isso? Por que Jesus fez isso? Porque eles estavam desviados. E a verdade de Deus é para os salvos, para os santos. Se eles se desviaram, eles não receberiam a mensagem de Deus. Foi por isso que Jesus Cristo falou de maneira que eles não entendiam, porque Jesus Cristo falou, isso está encoberto aos seus olhos. Ele chega diante de Jerusalém, faltando 4 dias para a sua morte, ele fala, né? Se tu soubesses a que pertence a tua paz, mas isso hoje está encoberto aos teus olhos. Por quê? Por causa das transgressões deles. Então eles falam, por quê, né? E prossegue no versículo 17. Faz voltar por amor dos teus servos as tribos da tua herança. Isso aqui Deus já cumpriu. Eles já voltaram para Canaã. Versículo 18. Só por um pouco de tempo foi possuída pelo teu santo povo. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Jesus Cristo disse que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que se completasse o tempo dos gentios. Esse tempo está por se completar. Tá bom? Versículo 19. Tornamo-nos como aqueles que sobre quem tu nunca dominaste e como aqueles que nunca se chamaram pelo teu nome. Quando chegar no capítulo 65, Deus vai falar da igreja e vai dizer, fui encontrado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, a esse eu disse, eis-me aqui. Quem são? Os gentios, a igreja. E aqui Israel está declarando, né, que eles é como se nunca foram chamados pelo nome de Deus, pelo nome de Yahvé. Então, okay? Bom, esse é o capítulo 64, né? O capítulo 63, digo. Bom, a irmã pediu também para comentar sobre o capítulo 64, que diz, então, é uma continuação, ele não tem nem título. Israel está orando, ele terminou o capítulo 63 dizendo que é como se eles não se chamassem pelo nome de Yahvé. E no capítulo 64, versículo 1, ele diz, se fendesses os céus e descesses, se os montes se ecoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas,
para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem na tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se ecoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, daqueles que se lembravam de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos. Olha a confissão de Israel. Tá bom? Leia também a confissão lá de Oséias, capítulo 5 e início do capítulo 6. O início do capítulo 6, então, eles fazem uma confissão e Deus responde. Tá bom? Então aqui ele está dizendo, porque pecamos. Neles há eternidade para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Esse texto, como eu disse, é um paralelo com o Apocalipse 19, o momento em que Israel vai estar cercado perto de ser destruído, então eles estão fazendo essa confissão. O versículo 7, e já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha. Porque escondes de nós o rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Yahvé, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. E esse clamor Israel vai fazer a Jesus Cristo. A profecia diz que eles vão reconhecer que Jesus é o Messias. Tanto que Jesus Cristo disse, não me vereis mais até que digais, bendito que vem o nome do Senhor. Esse momento é também um paralelo desse texto de Isaías. E quando ele fala, nós o barro e tu o oleiro, e todos nós obra das tuas mãos, né? Okay? Eles estão se arrependendo. Versículo 9. Não te enfureças tanto, ó Yahvé, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Eis, olha, nós te pedimos, todos nós somos teu povo. É pura confissão. O versículo 10. As tuas santas cidades estão feitas um deserto. Sião está feito um deserto. Jerusalém está assolada. A nossa santa e gloriosa casa em que te louvavam nossos pais foi queimada. E todas as nossas coisas mais aprazíveis se tornaram em assolação. Conter-te-ias tu ainda sobre estas calamidades, ó Yahvé? Ficaria calados e nos afligiria tanto? Bom, a irmã pediu para comentar sobre o capítulo 63 e 64, né? Mas eu não sei se a irmã está fazendo algum trabalho específico. É importante a irmã concluir com o capítulo 65, porque ele é uma continuação do capítulo 64. Né? A irmã Nelly, que fez essa pergunta, Nelly Mendes, o capítulo 65 é uma continuação. Então, eu vou dar uma passada rápida no capítulo 65. Bom, ele começa, versículo 1. O título da nossa Bíblia diz, Deus promete ouvir a oração e conceder bênçãos aos seus servos. Deus diz, fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que me não buscavam. Há um povo que se não chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde que caminha por caminho que não é bom após seus pensamentos. Ou seja, Deus foi buscado por um outro povo, que são os gentios. Há um povo que não se chamava pelo meu nome, pelo nome de Deus. Deus disse, eis-me aqui, ou seja, eu olhei para os gentios. Isso estava profetizado no Antigo Testamento. Quando você lê Levítico 23, lá tem o que é chamado de os 7 tempos determinados por Deus, que é a palavra hebraica moadim, que na nossa tradução está solenidades. A nossa tradução, Deus diz, essas são as minhas solenidades, mas no hebraico deveria ter sido traduzido,
esses são os meus tempos determinados. O primeiro tempo determinava a morte do Messias, era a Páscoa. O segundo tempo determinado era o Pães Asmos, era o tempo de tristeza pela morte do Messias, o dia seguinte. O terceiro tempo determinado era as primícias, tinha que cair num domingo, tá bom? Era o dia da ressurreição do Messias. O quarto tempo determinado, o que ele profetizava? Era o tempo determinado das semanas, que o Novo Testamento chamou de Pentecostes. Esse Pentecostes, até hoje, os judeus falam, é um momento, tá bom, que os gentios participam da festa. Então Deus tinha anunciado para eles que os gentios participariam também da sua graça. Isso é a era da igreja. Os judeus não conseguiram interpretar assim. Os judeus não conseguiram interpretar. Então, Deus disse, eis-me aqui para a igreja. E sobre os israelitas, ele está dizendo um povo rebelde. No versículo 3. Povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos. Eu, em alguns diálogos com os judeus, eles falam o seguinte, mas os cristãos também se tornaram idólatras. Os cristãos não. Teve uma igreja, uma corrente do cristianismo, que ela se tornou idólatra, adotou o purgatório, aquela é a igreja pagã. Nós cristãos chamamos aquela de igreja pagã. Ela nunca foi igreja cristã. Fora da igreja católica existiam as igrejas cristãs que nunca adotaram idolatria. Os anabatistas novacianos, os anabatistas montanistas, os anabatistas donatistas. Essa igreja pagã, idólatra, eu explico para o judeu, ela matava essas igrejas. A Inquisição foi criada para matar essas igrejas. A Inquisição não foi criada para matar judeu. A Inquisição foi criada lá em 1215, no Quarto Concílio de Latrão. Já vinha havendo ações contra os cristãos, mas o Quarto Concílio efetivou a Inquisição. Né? O documento diz claramente, é para matar igrejas diferente da igreja católica. Quem eram essas igrejas? Era a igreja de Jesus verdadeira, que não era idólatra. E quem é essa igreja que está matando? É uma igreja pagã, que é profetizada no Apocalipse como Babilônia apocalíptica. Então, assim como existiram alguns judeus que nunca serviram a outros deuses, existiu sempre uma igreja fiel também que nunca serviu a outros deuses. Essa igreja é a igreja que ama Israel hoje, que ora por Israel. O primeiro ministro de Israel, quando esteve no Brasil, ele falou, os evangélicos são os maiores amigos de Israel. E ele não sabe a extensão disso. Ele não consegue diferenciar evangélicos, por exemplo, a Assembleia de Deus, de igreja católica que perseguia os judeus. A igreja católica também nos perseguia, tá ok? Então esses evangélicos são irmãos dos judeus e nós podemos juntos nos sentarmos e examinarmos mais detalhadamente a palavra de Deus. E os judeus verão que pelas profecias do Antigo Testamento, eles têm que aceitar Jesus Cristo como Salvador. Porque a profecia dos 4.000 anos, dos 4 dias do Cordeiro, tem que ter se cumprido. Outras profecias, como a profecia de Ageu, dizendo que Yahvé pisaria naquele templo que estava sendo construído, não tem mais como se cumprir, porque aquele templo não existe. Nos dias de Jesus ele existia e Jesus pisou nele. Veja, são profecias que têm que ter se cumprido. A profecia de Daniel, dizendo que o Messias viria em 69 semanas, 483 anos, não tem mais como essa profecia se cumprir, o Messias tem que ter vindo. Se pegar as datas da arqueologia hoje, que a história comprovou, contando a ordem para restaurar Jerusalém do ano 455, você chega em 483 anos, 69 semanas, você chega no ano 29 da era cristã, o ano que Jesus morreu. Ok? Então é importante para o judeu fiel ouvir isso. Existe um grupo de gentios que segue as Escrituras fielmente e que tem Israel como irmão, defende o livre-arbítrio como Israel defende, já aquela igreja católica, ela defende a predestinação como os pagãos defendiam. Isso tudo tem que ser falado nesse texto, tá bom?
para nós entendermos a recuperação de Israel. O versículo 4 diz: assentando-se junto às sepulturas e passando a noite junto aos lugares secretos e comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus pratos. Sentando junto às sepulturas, veja o que eu digo, é o que o catolicismo faz. As igrejas novacianas, anabatistas não faziam isso. A Assembleia de Deus não faz isso. Por isso que a Assembleia de Deus diz: nós não saímos da Igreja Católica, nós não somos protestantes, nós não somos reformados, nós somos cristãos, nós saímos das igrejas anabatistas, que tanto católico quanto luterano, quanto calvinistas, matavam aqueles que não aceitavam o batismo de recém-nascido. Versículo 5. E dizem: retira-te e não te chegues a mim, porque sou mais santos do que tu. Ou seja, eles se mantinham separados das outras nações. Não? Estes são uma fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Eis que está escrito diante de mim: não me calarei, mas eu pagarei, sim, deitar-lhes-ei a recompensa no seu seio. Ou seja, Deus vai puni-los. Deus já os puniu. Bom, ainda tem uma punição que é o período de grande tribulação, né? O versículo 7. As vossas iniquidades e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz Yahvé, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Assim diz Yahvé: como quando se acha mosto em um cacho de uva, dizem: não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, para que os não destrua a todos. Ou seja, ele não vai permitir que Israel seja totalmente destruído. Israel tem que olhar para essa profecia. No ano 70, Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído, eles foram espalhados pelo mundo e Deus os trouxe de volta. Essa profecia de Isaías aqui descreve toda essa profecia da vida de Israel, né? O versículo 9: e produzirei descendência a Jacó e a Judá, um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. E Saron servirá de curral de ovelhas, e o vale de Acor de lugar de repouso de gado, para o meu povo que me buscar. Mas a vós que vos apartais de Yahvé, que vos esqueceis do meu santo monte, que preparais uma mesa para a fortuna e que misturais vinho para o destino, aqui presta atenção no que Deus está profetizando. O que significa esse destino? Esse destino é, na verdade, uma divindade pagã, no hebraico, que era o quê? É a crença na predestinação, que todos os pagãos acreditavam. Só Israel acreditava no livre-arbítrio. E quando perguntar para qualquer judeu: por que vocês acreditavam no livre-arbítrio? Porque Deus falou: eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe, escolhe. Escolhe significa poder de decisão. Então Israel acreditava no livre-arbítrio. Mas Deus está anunciando aqui que Israel iria adotar a predestinação dos povos pagãos, que é a crença do horóscopo, tá bom? A crença do horóscopo nasceu na Babilônia, e essa crença da predestinação, ela nasceu com quem? Com Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ele acreditava em purgatório, era daqueles que ia para o cemitério invocar o mundo dos mortos, ou seja, era um pagão. Como é que o apóstolo Paulo descreve paganismo? 1 Coríntios 10, está assentado à mesa do demônio, bebendo o cálice do demônio. Esse Agostinho de Hipona, no ano 410, nessa igreja católica pagã, que já era idólatra, ele muda a doutrina da salvação, do livre-arbítrio para a predestinação, que era defendida por todos os pagãos. Tá bom? E o que Deus está profetizando é que Israel também vai adotar essa heresia. E isso se cumpriu, porque hoje existe em Israel um movimento chamado Hassidismo. Nós estudamos, irmã Nelly, no curso de História de Israel, sobre o Hassidismo. O Hassidismo, além de muitas heresias que ele defende, bom, vamos lembrar, o Hassidismo foi fundado por Baal Shem Tov, próximo do ano 1800,
em que ele disse que um espírito aparecia para ele para ensinar a Bíblia para ele. Esse espírito, ele indagou que espírito era esse. O espírito disse que era o espírito do profeta Isaías, que viveu, do profeta Aías, desculpa, que viveu lá nos dias de Salomão. Só que nós sabemos que espírito de profeta nenhum volta a esse mundo. Era um demônio. E o que esse demônio ensinou a Baal Shem Tov? Ensinou a ele algumas heresias, tais como: o homem pode alcançar um grau elevado de meditação a ponto dele ser reverenciado, adorado por outros homens. Isso está preparando o caminho do anticristo. Ele também ensinava que o homem é predestinado. O homem não tem livre-arbítrio. Ou seja, Baal Shem Tov era, na linguagem hoje que se usa, calvinista. Tá bom? E esse movimento que ele criou, racidismo, hoje é fortíssimo em Israel. A maioria daqueles rabinos que ficam lá todo de preto, balançando e dizendo que o Messias chegou, eles são seguidores de Baal Shem Tov. É um cumprimento desse texto aqui. Tá bom? A crença no destino. Tá bom? Deus disse que eles iriam ser influenciados por essa divindade. O versículo 12. Também vos destinarei a espada. Ou seja, vocês estão acreditando em destino? Eu vou deixar vocês, então, sofrerem na espada. Vos destinarei a espada. E todos vós encurvareis a matança, porquanto chamei e não respondestes. Falei e não ouvistes, mas fizeste o que é mal aos meus olhos e escolheste aquilo em que eu não tinha prazer. Pelo que assim diz Adonai e Yahvé. Na nossa Bíblia está Senhor Jeová. Eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos cantarão por terem o seu coração alegre, mas vós gritareis com tristeza de ânimo, e uivareis pelo vosso quebrantamento de espírito. Quem são esses servos que estão se alegrando aqui? Aquele que ele falou no versículo 1, que Deus falou: fui buscado por um povo que não se chamava pelo meu nome. E eu disse: eis-me aqui para eles. Esses, que é a igreja hoje, eles estão servindo a Deus, estão cantando alegremente. E, infelizmente, nós que amamos Israel, infelizmente nós vemos Israel sofrer. Mas o tempo do sofrimento está perto de terminar. Veja o que Deus vai dizer para esse povo. E é o cumprimento profético que nós estamos vendo hoje. Versículo 15. E deixarei o vosso nome aos meus eleitos por maldição. E Adonai e Yahvé vos matará, e a seus servos chamará por outro nome. Esse é um momento de sofrimento. De sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade. E aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade. E agora vem a conversão de Israel. Ele diz: porque já estão esquecidas as angústias passadas, e estão encobertas diante dos meus olhos. Ou seja, Deus diz que ele esqueceu os pecados de Israel. Esse esquecimento aqui, você sabe, é aquele esquecimento espiritual. O homem, ele se converte a Jesus, ele lembra das coisas erradas que ele fez. Mas ocorre, na verdade, o esquecimento. É como se ele estivesse vendo algo que foi feito por outras pessoas. Tá bom? E no versículo 17, ele vai descrever agora o início do milênio. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Assim como Deus se esqueceu no versículo 16, Israel se esquece no versículo 17, ou seja, ele converte. E diz: mas vós folgareis e exultarei perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo gozo. E folgareis em Jerusalém, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não, agora, observe que isso está falando no milênio. Alguns dizem que isso aqui é eternidade, mas não é. Olha, não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, mas o jovem morrerá de 100 anos. Veja, não é eternidade, isso é no milênio. Quando os homens estão vivendo numa terra abençoada,
mas nesse corpo, morrendo, com 100 anos, vai viver mais. E prossegue, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Isso não pode ser eternidade. Alguns erram nessa interpretação, pensando que é eternidade. Aqui está dizendo que tem pecador lá nesse momento. Israel é fiel, mas existem os pecadores. E o versículo 21 diz, e edificarão casa e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarem para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão da obra de suas mãos até a velhice. Não trabalharão debalde, nem terão filhos, olha, terão filhos, é no milênio, nem terão filhos para perturbação, porque serão a semente dos benditos de Yahvé e os seus descendentes com ele. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz Yahvé. Bom, então, irmã Eli, desculpe a demora em lhe responder, não, mas eu aproveitei agora a aula de escola dominical e está essa resposta, um pouco longo, aí 36 minutos, mas acredito que vai ajudar a irmã. Deus lhe abençoe, a paz do Senhor.